Oi, gente bonita do canal Psicanálise na Intimidade. Olha nós aqui de volta para falarmos de mais um tema bacana. Dessa vez a gente vai explicar como que a psicanálise funciona online, porque estamos na era digital, não é, Chico? Olha nós não somos do tempo presente que nascemos hoje, mas nós estamos ligados aí na era digital. Antes de mais nada, queremos agradecer aos nossos seguidores. Nós quase que triplicamos o nosso número. Isso é uma coisa muito bacana, muito legal. Agradecemos a cada pessoa que está com a gente, que manda mensagem, que manda para mim, que manda para o Chico. E nós vamos lá respondendo o mais rápido que nós podemos, né, Chiquinho? Sim, sim. Continue sendo esses multiplicadores, né? Dessa comunicação tão importante. Sim. Continue dando os likes e pedindo, né? Solicitando novos temas que a gente está aí para trabalhar para vocês. E essa é mais um dos temas assim que foi pedido por um seguidor, né? Nós estamos aqui atendendo, porque era uma pessoa que estava assim, querendo saber como que a gente faz o atendimento online. Olha aí essa curiosidade. Tipo, nós estamos aqui para explicar como que nós fazemos os nossos atendimentos online, porque nós atendemos assim o Brasil todo e até fora do Brasil, né? Porque existem brasileiros que estão fora do Brasil, graças a Deus, não é? E nós podemos atendê-los porque a nossa credencial nos permite isso. Exatamente. E é muito legal até a gente aproveitar esse momento para falar sobre isso. Porque quando você for um psicanalista, vamos até começar logo por isso, né? É bom ter cuidado para verificar se aquele analista estudou e tem lá autorização para lhe atender. Porque não é dizer eu sou terapeuta e pronto, não é bem assim, não é? Tem que estudar, né, Exato, Chico? com certeza. Não só no curso, mas também em casa. O psicanalista ele é um pesquisador ad infinito, né? Ad infinito. Sempre, porque assim, a vida contemporânea está sempre se transformando, né? E a gente precisa estar se atualizando com os conhecimentos. Sim. Hoje tem doenças que são novas, basicamente. Sim. A gente precisa se aprofundar, conhecê-las e para saber como a gente se insere ali no tratamento com os pacientes. Isso mesmo. Então, justamente por isso é que como a psicanálise caminhou, não é? Então ela vem do divã lá naquele local específico no consultório, né? Então, o divã também caminhou. Então ele caminhou para se tornar o divã que é seu na sua casa e o analista fica aqui, não é na cadeira na casa dele, mas a análise continua tão linda, tão bela, tão importante como ela era no tempo do grande Freud, né? Sim. Chico, fala aí pra mim, quando que iniciou realmente, quando é que você percebeu, ou eu percebi, ou o Brasil e o mundo percebeu que a análise poderia ser feita online? Olha, a gente tem, na verdade, a pandemia como um marco, Sim. né? Assim, de aprofundamento e de muitas sessões ocorrendo, né, no Brasil e fora do país em decorrência da pandemia, né? Porque as pessoas começaram a ficar em casa e entrar num grau de ansiedade, né? Onde os conflitos que já existiam foram se acentuando, porque a convivência, né, para e passo com o outro no mesmo ambiente é uma coisa complicada. Então a ansiedade ela graçou na humanidade de uma forma geral e pela dificuldade de deslocamento houve essa necessidade da gente fazer um tratamento que não fosse físico, né, no consultório. E aí veio essa possibilidade de se trabalhar online, né, de fazer a psicanálise online. Então, a pandemia ela é um marco. Só que já acontecia antes essa modalidade de consulta, digamos assim, de sessão psicanalítica e outras terapias também feitas através da internet. Na época de Freud não existia internet, existiam as cartas, né? E o Freud trocava muitas cartas com um amigo dele, que era o Fliess. E que os biógrafos de Freud vai dizer que ali já era uma espécie de análise que ele fazia entre ele e o próprio Fliess, que era também um médico. Então ele perguntava coisas para o Fliess, tirava dúvidas com o Fliess, e o Fliess respondia através de cartas. Encontros presenciais eles tiveram poucos, eles tinham que viajar longas distâncias para se encontrar de trem ou de navio, para poder conversar pessoalmente. Mas as cartas eram, de certa forma, um tipo de terapia, de contato terapêutico. E hoje nós temos a internet. Temos a internet, então, por que não utilizar, né? Já que existem
dificuldades, mas também existem vantagens que a gente vai explicar daqui a pouco para você, dessa aproximação com o paciente para estar tentando ajudá-lo ele de alguma forma. Quando ele não pode ir a um consultório, por exemplo, ou não quer ir a um consultório, que pode ser uma opção também, né, Danilo? Sim. E quer dizer, então que Freud já fazia esse movimento. Será que Freud hoje atendeu online? Já pensou que massa? Acho que ele atenderia assim, porque a sala física, ela não pode ser condição para o tratamento. Não pode, é verdade. Eu não vou atender online, não, é uma opção do terapeuta e do paciente, né? Sim. Mas existe e tem sucesso. E eu acho que a gente tem que sempre estar pensando, né, Chico? Não sei, eu acredito que você também, como um psicanalista, assim, cabeça aberta, porque eu digo cabeça aberta, não sei, todo psicanalista tem que ser cabeça aberta, gente. Isso que a gente tem que bem entender, né? Se encontrar uma pessoa muito conservadora, ela não pode ser um bom psicanalista, porque o ser humano, ele não é estático. Fica fechado naquela redoma, né? Nada entra, porque tem que ser daquele jeito que era em 1900 e alguma coisa, pelo amor de Deus. Não pode, né? Então, quando a gente pensa nessa dimensão da psicanálise online, a gente tem também que entender, como eu já atendi, certamente você também, Chico, eu atendi em inúmeros lugares, gente. Atendi dentro de um abrigo de idosos, não é? E esse abrigo de idosos, a salinha que eu atendi era minúscula. Sim. Era tão minúscula que mal cabia eu e o paciente na minha frente. Então, não existia maca, não é? Era uma cadeira de plástico que lá estava. E eu atendia os pacientes, eram mais de 170, eu atendia, fazia a minha agenda e ia atendendo de manhã até a noite. Então a gente pergunta assim, ela tem que ser estática? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando tem a psicanálise online é que ela não precisa ser estática. Então a movimentação que saiu do consultório e foi para casa é para continuar a ser feita a análise tal como ela existia na sua, como é que eu digo assim, na sua integridade como psicanálise, não é? De você ter algumas maneiras, né? Uma estrutura, exatamente. Por exemplo, o fichário existe? Existe. Sim, eu tenho fichário, o Chico tem fichário dos pacientes dele. Esse fichário fica com a gente? Fica com a gente. Quem mais lê esse fichário, esse prontuário? Isso. Só eu tenho acesso. Sim. Com certeza é só você. E o paciente, não é? Enfim, é do paciente o fichário, mas fica com o analista, não é? Então, existem inúmeras coisas que tem que existir. Tem que ter uma cadeira para o sujeito sentar? Tem. Ele pode ser atendido numa cama se ele tiver... Pode. Isso vai fazer muita diferença? Não. Agora, a análise, ela tem que continuar tal como ela... Porque ela é a cadência da própria estrutura da psicanálise. Exatamente. Não é, Chico? Exatamente. A condição para ela acontecer existe. Sim. Mas não precisa ser física. Não, exatamente, não é? Como você acabou de citar. Agora, o que a gente tem que entender é que o momento atual, não é, do mundo digital, da era digital, permitiu e está permitindo uma mobilidade dentro da análise, dentro dessa forma de ser atendido, que nos ajuda. Ajuda o terapeuta e ajuda o analisado, né? A pessoa que vai lá para ser atendida, né? O paciente. E é disso que a gente vai falar agora, não é? E eu tenho certeza, claro, a gente fala, Freud era conservador. Gente, era conservador, mas não era burro. Não era medíocre, era um cientista e, né, maravilhoso, não é? Então, como cientista, é lógico que ele gostava de todas as mudanças, ele era um pesquisador, ele estaria sintonizado com tudo que E a gente pode pensar o seguinte, Freud, século XIX, né, meado e final do século XIX, ele estava à frente do século XIX. Então, hoje ele estaria atrás do século XXI? Jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pensa direito. Antes de falar bobagem, né? Então, e quais são as vantagens, nós vamos falar assim juntinhos, né? As vantagens e as desvantagens, Chico, que você vê no atendimento online, né? Para você que está aí, né? Será que eu faço análise online? Será que eu não faço? Como é que isso funciona e tal? Chico, fala. Então, se você tem uma dificuldade de mobilidade, por exemplo, né? O consultório do analista é lá na Praia do Flamengo, por exemplo, e você mora ou trabalha no Itaigara. Que então, distante, gente, estão mais de 30 quilômetros. Tem um tempo de deslocamento ali para você fazer aquilo. Né? Você tem que sair muito cedo, porque, né, a depender do horário, você pode pegar um trânsito. Então, tem essa facilidade, essa mobilidade. Né? É uma vantagem para que você possa ali online fazer sem precisar, né, se deslocar.
Exatamente. certo? Dificuldade de horário que você tenha, por exemplo. Vou ter Sim. uma reunião, não vou poder porque não vai casar com o horário. Sim. Vai ficar muito próximo com o horário da minha sessão. Então eu vou fazer online aqui que daqui a pouco eu saio e faço minha reunião. Sim. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não é verdade? Isso. Então tem isso aí, é a questão do tempo também, né? Dentro desse horário, Sim, né? claro. Viagens. Essa otimização do tempo, né? Que você quer dizer, né, Exatamente, Chico? Eu entendi perfeito, agora. É a perfeito. otimização do tempo. Você pode mover seu tempo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, com mais facilidade que se fosse presencial. Exatamente, fazer o enquadramento para você ficar tranquilo, não fazer uma sessão ansioso. Exatamente. Por exemplo. Que não é legal. Exatamente. Não é certo. Você chega ansioso, porque eu estava no trânsito. Né? Ou então tem que sair correndo. Não tem nada a ver com uma outra coisa. Tem que ver, realmente, eu fiquei preocupado em perder o meu, Isso, né? isso. A questão das viagens. Então, por exemplo, teve uma paciente que ela falou que se mudou do Brasil para o exterior, foi morar na Alemanha, e ela não falava fluentemente o alemão. Sim. Então, como é que ela ia fazer terapia lá, entender o que o terapeuta ia falar com ela? Sim. Porque ia ficar um buraco muito grande. Sim, então ela sim. preferiu continuar com o terapeuta dela aqui no Brasil. E aí ela fez a terapia online, combinou com ele o horário e tudo mais, né? Prevendo as condições que a gente vai ver daqui a pouco, Sim, né? Para acontecer essa terapia online, você Sim. tem que ter uma condição, não é isso, Denilza? Sim, tem porque ela tendo pacientes fora do Brasil, né, tanto na Itália quanto na Suíça, e uma das coisas mais importantes é a combinação do tempo, adequar o tempo da Europa, que está 4, 5 horas à frente, com o do Brasil. Mas é possível? Tranquilíssimo, sem problema nenhum. Com certeza. Algum impedimento físico que você tenha de se locomover porque está doente, está no hospital, está em casa, está passando por alguma situação que não dá para você, né, se deslocar até ali. Então você pode fazer, né, naquele período online, tá? Não vai ter prejuízo algum. Locais inacessíveis para um psicanalista ou para você se deslocar até ele. Geralmente pessoas que moram em outras cidades do interior. Aqui já não é mais a coisa internacional, mas dentro de um mesmo estado. E aí você pode fazer online isso aí, né? A questão do custo, né, Denilza? Do custo, claro. Exatamente. Com vai certeza. ser... Gente, é 50% às vezes. Pronto, então você explica isso aí. Porque assim, gente, quando um analista, ou ele tem uma sala e ele precisa pagar por aquela sala, ou ele não tem uma sala que é dele, mas ele tem que pagar um aluguel de sala. Exato. Então há uma combinação entre o dono daquele espaço e o analista. Isso vai praticamente dobrar o valor da sessão. Então vamos falar aí em termos de valores aqui de Salvador, uma sessão pode, num local em uma sala, custar de 300, 400 a 500 reais, ou mais. Eu tô falando um valor médio. Quando você joga isso para um atendimento online, isso cai em 50%. Por quê? Nós não vamos pagar deslocamento. O analista não vai ter que pagar gasolina, não vai ter que ter deslocamento, não vai ter que pagar estacionamento, não vai ter que pagar sala, ele não vai ter que pagar o cafezinho do local. Então, esses custos todos retornam para o paciente como um benefício, não é? Então, benefício, não tem que pagar eletricidade, ar-condicionado, água, uma série de coisas. Então, é 50% mesmo. Então, sempre que eu vou atender online, eu falo, olha, você já começa a ganhar com os custos. Entendeu? Independente do valor negociado com o seu analista, com certeza online é mais barato, tá? Então, Denilza, assim, fala um pouco agora como é que funciona isso. O que é que você faz primeiro? O que é que você fala primeiro para um paciente quando ele vai lhe procurar? Online, né? Então, tudo começa com aquela conversa, tipo assim, você já fez terapia? Tá, já fiz. Então, eu explico sempre qual a diferença entre a análise, a psicologia e as outras terapias, que isso é muito importante. Sim. Porque nós trabalhamos com o inconsciente, isso tem que ficar bem claro. O inconsciente, nós trabalhamos com a causa matriz, com a causa raiz. Então, pode ser que essa busca, ela demore, ela se estenda um pouco mais, com exceção para algumas patologias que são mais fáceis de serem observadas, como, por exemplo, transtorno do pânico e outros mais, assim, agorafobia e tal. Os demais, né, as dependências, de um modo geral, denotam mais tempo. Então não é assim, vou chegar agora e vou embora amanhã. Não, a análise ela é trabalhada num tempo maior, para que a pessoa possa pensar em termos de custo, não é? E saiba onde que ela está pisando. Em segundo lugar, vem o cuidado que a pessoa vai ter
com ela própria em relação ao atendimento. Ou seja, eu sempre explico, olha, para que o atendimento online aconteça, você tem que ter um espaço, não importa qual seja este espaço, onde você fique sozinha, né? Então a pessoa tem que ficar só. Por quê? Para ela não ser ouvida, para ela não ser interrompida, para ela não ser questionada depois, né? Ai, você falou disso, você falou aquilo de mim, não, você estava falando de mim, como assim? E venha causar problemas para ela própria. Então ela tem que estar sozinha. Estar sozinha também implica não ter um gatinho do lado, Não, um cachorro, não é? Porque o cachorro, o gatinho, pode pular no colo e interrompe a sessão, faz xixi. Exatamente. Então, as interrupções, além do atendimento não dever ser, ele pode, mas não deve, o quê? Ser ouvido. Então, ele também não deve ser interrompido. Porque quando você quebra uma sessão, você pode estar quebrando justamente naquele momento em que o paciente está falando da causa raiz para o tratamento. Um conteúdo psíquico importante. Exatamente. Então, ele não pode ter essa quebra, não é? Então, para que essa quebra não aconteça, o celular, já que estamos falando de atendimento online, o celular tem que estar carregado antes, ele tem que estar com a bateriazinha cheia, não é? Porque a internet tem que estar funcionando naquele local do paciente, não é? Para que essa sessão aconteça de uma forma muito bacana. Ainda assim, pode acontecer de que haja problemas técnicos. O quê? A luz foi embora, a internet caiu e pronto. E aí, o que vai acontecer? Aí você entra em contato com o paciente, que geralmente isso muito raramente acontece. Isso é uma coisa assim, graças a Deus, muito, mas muito raramente acontece. E aí você já combina com o paciente a continuidade daquele tratamento. Eu digo raramente acontece porque eu já faço atendimentos online há uns 3 anos. Eu acho que se aconteceu isso uma vez foi muito. Sim. Então você veja que realmente é muito pouco, né? Congelamento de imagem, a rede que caiu, isso é muito difícil acontecer. Então aí vai o analista, porque o analista também pode mudar de local. Isso é uma coisa muito bacana. O analista pode fazer as sessões de onde ele estiver. Por exemplo, em setembro, outubro, eu estarei na Europa. Meus pacientes que estão no Brasil, eu vou continuar a atendê-los de lá. Olha só que bacana essa, né? Comodidade maravilhosa, não é? Agora, onde quer que eu esteja, eu terei que ter esses cuidados, né? Eu também devo estar sozinha como analista. Eu também não devo ser interrompida. Eu tenho que levar o prontuário comigo. Eu tenho que levar tudo daqueles meus pacientes na minha mala para que eu possa estar integrado ao meu paciente, né? Juntinho ali, sabendo de todo o dia a dia daquela vida, de tudo que envolve, vamos dizer assim, a vida daquela... Porque a vida, gente, é a saúde, não é bate-papo, não. Não é bate-papo de beirinha de estrada, não, e nem de carta que vai, carta que vem, é sua sorte aí. Não é sorte. Psicanálise não é sorte, né, Chico? Não. E não a psicanálise, de jeito nenhum. E a psicanálise online, ela se constitui na configuração de um consultório virtual. Exatamente. Não é? Fantástico, né, Chico? É maravilhoso isso, é? Eu acho fantástico, gente. Digo para vocês assim de coração, eu tenho recebido hoje mesmo, atendi uma paciente 7 horas da manhã. Se eu não estivesse fazendo atendimento online, eu dificilmente aceitaria esse atendimento 7 horas da manhã num consultório lá em Salvador, que fica 35 quilômetros da minha casa. Por quê? Para eu estar lá às 7, eu teria que acordar às 5. Isso não é justo. E a minha beleza física? E o meu sono, e o meu cafezinho da manhã fica como? Mas na minha casa, não. Posso acordar às 6, 6h30, tomar meu banho, ficar linda e maravilhosa e atender o meu paciente dentro do meu lar, na minha tranquilidade, na minha paz e na minha beleza. E acredito que você também, né, Chico? Com certeza. É a mesma coisa, não é? Então, que tal fazer psicanálise online? Que tal facilitar a vida para você? Se você gostou desse vídeo, do conteúdo dele, compartilhe, dê o seu like, faça comentário, se inscreva no canal e acione esse sininho aí maravilhoso para você ficar sabendo das novas produções que vamos estar fazendo agora para sempre. Toda semana tem um vídeo novo. Não sei se você já percebeu, né? Nós estamos trabalhando continuamente para a melhoria desse canal. Um beijo. Vem live aí, viu? Vem live aí. Pois é, fica colado com a gente. Um abraço, gente. Tchau. Até a semana que vem.
aqui enquanto isso. Vamos botar pra cima, Francisco. Ih, Chico, será que tá bom? Bora ver se a gente tá bem. Tá parecendo uma coisa. Tá parecendo... O que, Chico? Tá parecendo o quê? A casa? É. Bora, bota pra cá. Bota mais pro quadro. Mais Pro quadro? Não, Aqui? pro quadro, pra esquerda. Pra cá, Pra sim. esquerda, o quadro aqui atrás, ó. Gente, é porque eu sou Quadro aqui. canhota, Francisco. Aí tu já viu, né? Tá certo agora, nós dois? Tamo, né, Chico? É, mas, E a claridade? mas tem que vir mais um Bora. pouco pra cá, entendeu? Isso que eu tô com salto alto, Francisco, pra poder chegar na sua altura. E quem manda você Agora ser tá baixinha, ótimo. Vai tá chegar bom? mais pra lá. Ai, meu Deus, começou, começou. O que a gente vai... Eu faço curtinho, você. A gente tá fazendo aqui o make-off porque make-off as pessoas gostam, né, Chico? Sim, gosto. Da risada. Pra porque- saber o que acontece nos bastidores, as brigas, os choros, as lágrimas, As lágrimas, as edições, os As cortes. edições, tudo, o cenário que a gente bota quadro, tira quadro, Exato. ajeita, troca Não pode roupa. aparecer, Não o resto pode. tem que estar tudo dentro de um Esconde quadro. o sutiã, ajeita, faz maquiagem, ajeita cabelo, Exato. ensaia. Bota o óculos, tira o óculos. Tira óculos, é. Você já tá igual, Chico. Eu sei. Agora Eu que vou fazer você de falou, óculos hoje, tá, pessoal? Vou fazer de óculos hoje. é pra esconder. Hoje você vai mostrar a idade, vai mostrar a idade.